Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um discurso do Lula que ele proferiu na abertura das obras agora para a construção de uma universidade lá em Foz do Iguaçu, né, que é a UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, tá? E o Lula deu uma alfinetada bacana no Bolsonaro. E a gente vai comentar isso hoje aqui, vai pegar a fala do Lula para poder destrinchar alguns detalhes do que ele falou e comentar, né, alguns temas que são conectados com essa questão que ele ponderou ali e que tem a ver com vídeos que a gente já fez no canal também, tá? E as nossas dicas literárias de praxe aqui, tá? Enquanto isso, continuo aturando aqui a sabotagem doentia dessa gente das minhas conexões privadas e não consigo resolver isso, né? Mas enfim, continuo tentando aqui de qualquer jeito me livrar desses bandidos. Vamos ver se um dia eu consigo, né? Enfim, então vamos lá. O Lula, vamos descrever já a fala dele, né, o que ele disse. Vou deixar o link para vocês aqui também na descrição do vídeo, tá? Do que ele disse, do discurso dele, da fala dele. E a gente vai comentando aqui uns pontos, tá? Ele estava lá falando no microfone e tal para vários estudantes, né, uma galera lá, e também o pessoal do governo estava do lado dele também. E aí ele disse o seguinte, ó, sobretudo vocês jovens, normalmente vocês são induzidos a não gostar de política. Ah, não gosto de política, porque político é tudo igual, é tudo ladrão, político é tudo corrupto. E aí eu não gosto de político, uma pessoa, né? E aí ele finaliza com essa frase aqui, com aquela bolacha, né, com estilo no Bolsonaro. Ele diz, porque quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro. E é exatamente isso, assim, né? Perfeito, porque tem tudo a ver, inclusive, com o que a gente tem ponderado aqui no canal desde o início, né? Uma das coisas que eu tenho... uma das teclas que eu tenho batido aqui várias vezes é isso, né, que o Bolsonaro é fruto de uma mistura da generalização da política, como se todo mundo fosse igual. Fiz vídeo sobre isso aqui, né, e com, né, a mistura disso com uma negação da política que é, na verdade, oriunda disso, né, e que interessa à direita brasileira, né. Enfim, não é à toa que nasceu um Bolsonaro na direita brasileira. Essa é a grande questão que a gente está vivendo no país, né, nos últimos anos, tá? E aí a galera vibrou, né, porque ele disse isso, né? Quando a gente não gosta de política, nasce uma titica como o Bolsonaro, né? E aí, porque isso, Bolsonaro é uma titica mesmo, né? É um lixo humano, né, da pior espécie. E, enfim, não tem como, né? Não tem como estabelecer nenhum tipo de diálogo com uma figura dessa, não dá, né? E aí a galera começou a gritar inelegível, né? Porque ele ficou inelegível agora, né? E aí o Lula continuou. E aí o Lula fala de uma outra coisa interessante aqui também, que eu vou destacar rapidamente para depois a gente voltar para essa primeira fala dele sobre o lance de que a pessoa não gosta de política porque acha que todo mundo é igual, tá? Porque esse é o grande ponto aqui. Mas aí ele continua. Vocês não precisam gostar do político, né? Mas você tem que gostar de política, porque quando vocês não acreditarem mais em ninguém, quando vocês não acreditarem mais em nada, quando na cabeça de vocês estiver passando a ideia de que ninguém presta, ainda assim não desista, entre você na política, né? Porque o político que você quer está dentro de você, não está dentro de mim. Por isso, gente, vamos construir o país do nosso sonho. Então, na verdade, é uma sugestão ali para as pessoas, porque é muito isso, né? Tem muita gente que reclama, né? E não se manifesta para poder mudar a coisa de maneira direta. E ao mesmo tempo tem muita gente que reclama e entra para piorar, né? Enfim, tem vários tipos de exemplos, né? E aí, voltando para a primeira fala dele, tá? Que eu acho muito interessante, porque essa ponderação que ele fez a respeito do Bolsonaro, quer dizer, essa bolacha que ele deu no Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro, né, quando você não gosta de política, aparece esse tipo de titica que é o Bolsonaro. O que isso representa, né? Como é que a gente pode começar a analisar isso, né?
O Bolsonaro, ele de fato, ele é fruto disso, da generalização da política, porque essa generalização, ela constou da fala dele próprio, Bolsonaro, né? Quando da campanha de 2018, né? Na fala dele, isso já estava muito claro ali, né? Ó, eu não faço parte disso aí, eu sou contra o sistema, né? E eu sou a mudança, eu sou alguém que vai aqui salvar o Brasil do sistema. E aí, né, como isso não se sustenta, ele começou a inventar fantasmas, né? Quais foram os fantasmas que ele começou a inventar? Ele começou a inventar o fantasma do comunismo, né? Que na verdade era um discurso ali de uma certa, né, galerinha neoliberal, MBL, né, e o próprio PSDB também, com Aécio Neves e o Eduardo Cunha, essa galera toda começou a falar disso. Bolsonaro se apropriou desse antidiscurso, desse, né, proto-discurso, e começou a bater no PT e na esquerda a partir dessa, né, dessa mitologia que ele criou do comunismo, como se fosse um fantasma que vai destruir o Brasil. E aí, né, conectado, e aí quando ele inventa, ou, né, porque na verdade ele até acredita nisso, né, ele é tão burro que na verdade ele acredita nisso. Não é uma invenção oportunista, né, no sentido estrito. Ele realmente é um crédulo dessa ideia. E aí, quer dizer, quando ele coloca esse inimigo no primeiro plano, né, ele está ali automaticamente dizendo: o sistema é isso, o sistema é o comunismo e eu sou contra o sistema. E aí ele começa a enfiar todo mundo dentro desse tal comunismo, desse tal sistema, né, para se colocar. Todo mundo que vai contra ele entra nesse tal sistema que ele inventou. Então ele chegou a falar que a Globo era comunista, ele e toda a gentalha dele, né? Ernesto Araújo, enfim, toda aquela gente ali, né? O próprio Olavo de Carvalho. Quer dizer, a grande mídia comunista, né? Eu sou formado em jornalismo, tenho mestrado em jornalismo, em comunicação, né? Se você fala isso numa faculdade de jornalismo, no primeiro período, no segundo período, todo mundo ri da sua cara, né? Porque é um negócio assim, é pateticamente infantil isso, né? Mas ele começou a vomitar isso, né? Não, porque a Globo é comunista e, né, os jornalistas da Folha, da Veja, não sei o quê, babá, no Estadão, todo mundo comunista. Um absurdo, assim, né? E começou a colocar todo mundo que era contra ele nessa alcunha de comunista, no polo oposto, e se colocando como contra isso e dizendo que isso é o sistema, né? E aí os bolsominions em peso começaram a repetir isso, acreditar nisso, e muitos acreditam nisso até hoje, né? Nesse absurdo, né? E esse retrato podre da questão, ele tem a ver justamente com essa generalização vazia. Porque quando você acha que todo mundo é igual, se chega alguém e fala qualquer coisa, qualquer bosta, qualquer titica, né, você acredita, né? E aí está um ponto importante do que o Lula está falando, porque quando você, né, não gosta de política, você não se aprofunda, você não amplia a tua relação com a coisa e abre espaço, a partir dessa generalização vazia, para aparecer qualquer bosta, né? E você mesmo fica suscetível a acreditar que essa qualquer bosta tem algum valor de mudança, né? Basta que esse símbolo ali que preencheu esse vazio da generalização venha com algum tipo de proposta de mudança, seja ela qual for, né? E o Bolsonaro fez isso. Então, o filhote da generalização é a negação vazia. E a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui agora, tá? Então, tudo isso, né? Sou contra o sistema, todo político é ladrão, eu, Bolsonaro, sou diferente, blá, blá, blá. E isso foi convencendo as pessoas, né? E isso, na verdade, essa generalização da política, ela é o que a gente chama, em filosofia, dentre outros nomes, né, de homologia. Tá? Então, o que seria isso? O que seria
essa manifestação, né? Esse fenômeno. A homologia é isso, é a lógica do único. Né? Quer dizer, generalizar é exatamente isso, achar que tudo é a mesma coisa. Né? E aí, quando a gente vai pensar em alguma... Eu fui fazer uma reflexão hoje sobre isso para pensar em algumas matrizes históricas que existem disso, né? E você tem várias, né? Talvez a mais significativa do século XIX seja o niilismo do Nietzsche, né? Ainda que o niilismo do Nietzsche tenha surgido conectado com a vontade de potência, com uma série de outras ponderações, porque o Nietzsche é um filósofo, era um filósofo. Ele não estava ali exercitando isso de uma forma rasteira, né? Mas vale dizer aqui, né, que um certo surgimento disso está naquilo que ele descreve ali, né, nessa perspectiva nihilista de uma espécie de, né, fim do valor, ou, né, uma crise violenta do valor. Está aqui o Para Além do Bem e do Mal, do Nietzsche, certo? Que é um trabalho que pode ajudar a pensar as raízes dessa generalização vazia que está constando na crítica do Lula, quando ele faz a crítica daqueles que não gostam de política, né? e que dizem que todo político é ladrão, que estão caindo nessa conversa fiada de generalizar, né? Que na verdade só ajuda esses pilantras, tipo Paulo Guedes e um monte de gente da direita brasileira aí, né? a ganhar espaço. Né? Então isso tudo nasce um pouco nessa coisa do para além do bem e do mal que o Nietzsche está ponderando aqui em toda a sua ambivalência, que isso tem um caráter crítico interessante, mas ao mesmo tempo isso abre espaço para essa generalização vazia. Isso é uma das raízes disso. Né? E aí está aqui o Nietzsche também, aqui, esse outro trabalho do Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos, né? Que ele também fala um pouco sobre isso. E é interessante que tem uma parte aqui que ele fala do sistema, né? Na página 89, né? Ele diz, quando ele comenta o cristianismo, né? Ele fala: o cristianismo é um sistema, uma visão total das coisas pensadas em conjunto. Rompendo-se com o seu conceito principal, a crença em Deus, acaba-se com o todo. Já não se tem nas mãos nada necessário. Ele está fazendo a crítica do cristianismo, né? Pela via da crítica do cristianismo como sistema. Né? E essa crítica aqui é interessante, porque, né, o cristianismo é um sistema, uma visão total das coisas pensadas em conjunto. Uma visão total das coisas pensadas em conjunto é uma faceta da homologia. Né? Então, dentre outras coisas, essa ideia de sistema que o Bolsonaro utilizou para poder dizer que era contra, no fundo, ele nem sabe que fez isso, né? Obviamente. Mas isso tinha um sentido ali de criar uma generalização. Né? Primeiro você cria a generalização e aí depois você aparece como o salvador da pátria, né? E diz, ó, essa generalização tem essa cara aqui, ó, né? Comunismo. E eu sou contra isso. Eu sou outsider, não tenho vínculo com nenhum tipo de ideologia. Esse é um discurso dele. Né? Isso aí é ideologia, viés ideológico, uma expressão que ele usou, né? Vomitou isso a campanha inteira, o mandato inteiro, enganando as pessoas e a si próprio também, né? Porque, né, tudo tem viés ideológico, especialmente na política. Né? E aí o Bolsonaro, né, foi... Então todos esses... todas essas características da fala dele e né, do modo como foi funcionando esse governo do Bolsonaro mostram nitidamente que era tudo baseado nessa ideia de generalizar, e aí você generalizou, você criminaliza e se coloca como oposto, mas um oposto que vem de fora. Né? Esse oposto que vem de fora, nesse contexto de generalização, ele é sempre fraudulento. Sempre. Né? Ele está sempre vindo ali, porque se ele generalizou, ele já omitiu de saída que ele está, né, que ele é parte desse jogo. Né? Inclusive porque em 100% dos casos, quem faz isso sempre é a direita. Né? O populismo de fato que existe é o populismo da direita, não existe populismo de esquerda. Né? Especialmente num país como o Brasil. Né? Então você vê, é isso, né? O sujeito generaliza e aí ele se coloca como oposição àquilo. Né? Eu sou oposição, né? Eu tenho a solução para isso aí. Essa solução vem de onde? Vem de fora, porque eu sou outsider, eu não faço parte.
E aí, o que está inscrito no coração disso? Nada. Nada. Absolutamente nada. Bolsonaro não tem projeto. Bolsonaro, né, na verdade, foi um joguete na mão do sistema, né? Então ele é, na verdade, ele é uma marionete total, né, o Bolsonaro. E a marionete perfeita para o sistema. Por isso que para o sistema, leia-se, né, para a gente dar um nome aqui, para não ficar igual ele, né, enfim, vomitando bobagem, o grande capital, né, o poder econômico, etc. Né? Então tudo isso faz parte desse bolo aqui, que é o cenário que está subdito nessa fala do Lula quando ele faz essa crítica muito importante aí a essa generalização de todo político é igual, blá blá blá, né? E aí vamos analisando aqui mais, né? Vamos refletindo mais aqui sobre essa questão. O Cioran, no século XX, é um dos principais filósofos que dialoga com o niilismo, né? E está aí, né? O breviário de decomposição. Essa questão, né, da decomposição, ela é um dos efeitos da modernidade, que é filha do niilismo que o Nietzsche estava apontando ali já no século XIX. Estava ali naquela esteira. A modernidade não é só isso, ela traz vários outros aspectos, né? Mas um desses aspectos é esse aspecto da decomposição, que é o quê? Ruína, destruição de tudo, né? Substituição radical de tudo que é tradicional por algo completamente novo. Essa crença que existia na época, né? E que foi se desenrolando no século XX com efeitos bacanas e efeitos problemáticos e muitas vezes subliminares, né? Que não estavam muito evidentes. E isso foi se desencadeando até, né, a partir da dialética ali da Guerra Fria. E quando cai o Muro de Berlim e surge a perestroika na União Soviética, né, que acaba a União Soviética, essa ideia, esse niilismo, né, e essa coisa da destruição de tudo, a transvaloração, retorna com toda a força, né? Porque é um efeito daquela ideia que se criou ali do seguinte, acabou a história, né? O tal do Francis Fukuyama dizendo que acabou a história porque o confronto ideológico daquela, né, aquela coisa, né, de dois opostos ali radicalmente se confrontando, isso acabou, não existe mais, né? Então a história acabou. E agora a gente está numa generalização da única coisa que sobrou, que é o capitalismo, né? E o capitalismo americano, etc. e tal. Hoje a gente sabe que isso era uma ingenuidade, que não fazia o menor sentido isso, mas isso era efeito dessa lógica, né, que começou no niilismo, foi se desenrolando na modernidade, como o fenômeno de destruição, de ruína, né, dentre outras coisas. E isso acaba, né, desembocando naquele momento ali nessa, né, generalização também do capitalismo, né, como mitologia, na verdade o capitalismo como uma mitologia generalizada, né, digamos assim. E aí, pessoal, isso vai trazendo efeitos que estão inscritos no debate teórico, tá? O Zygmunt Bauman chama atenção, né, para a vida líquida, que vai decorrer disso aí, né? Ele já tinha desenvolvido esse outro trabalho aqui, que é o Modernidade Líquida, certo? Né? E aí esse vida líquida né, enfim, é a continuação dessa reflexão. E essa metáfora do líquido, para ele, que a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui, que talvez a metáfora do gasoso seja melhor e tal, mas o fato é que isso que ele está chamando de líquido é essa generalização, né? É esse esfarelamento, né, da coisa num nível, né, de tal ordem, enfim, né, desconectado de qualquer grande projeto, etc. e tal, que fica parecendo que é tudo a mesma coisa, né, quando você olha sem refletir de maneira mais ampla, né? Então, pessoal, e aí isso é uma manifestação. Com relação... E aí o Frederick Jameson, nesse livro aqui, Pós-Modernismo, né, a lógica cultural do capitalismo tardio,
ele vai falar exatamente da homologia, que é essa questão que eu estou apontando aqui, né, como um sinônimo interessante disso que o Lula denunciou lá na fala dele. Tá? Também é um livro importante. E para finalizar, esse grupo aqui de referências que se conectam com esse efeito contemporâneo dessa generalização, vale citar esse trabalho do Peter Sloterdijk, né, que é o Crítica da Razão Cínica, porque o cinismo é uma forma também, né, de manifestação dessa homologia. Né? Enfim, e aí a gente falou aqui, né, da vida líquida, do cinismo. Né? E aí, pessoal, é o seguinte, a homologia, né, em forma... Aí existem outras formas aqui também de manifestação que valem ponderar. Tá? Por exemplo, uma das que eu acho mais interessantes aqui nesse contexto, né, vamos ver o tempo aqui, é a ideia de reflexividade do Anthony Giddens, que está aqui nesse livro, certo? Consequências da Modernidade. Essa reflexividade do Anthony Giddens, isso que ele está apontando aqui como uma característica, né, da modernidade, especialmente, e aí a gente, né, pode acrescentar todos esses anos que existem depois do livro e tal, que é da década de 90 ali, início dos anos 2000, né? Essa reflexividade ela também vem com dois extremos, né? Uma capacidade crítica muito ampla e que gera uma série de inovações, tanto filosóficas, quanto artísticas, quanto literárias, quanto tecnológicas, quanto políticas e tudo mais, mas que gera também o exercício da reflexividade a tal ponto, né, cínica, que ela fica uma negação vazia. Né? É exatamente isso que está na fala do Bolsonaro quando ele diz: sou contra o sistema. Né? É uma reflexividade vazia. Né? Eu sou contra o sistema. Né? Eu sou contra. Né? Enfim, e aí, obviamente que... E o interessante, eu fiz um vídeo recentemente aqui falando sobre o voto de protesto, né? Dizendo que o Bolsonaro é um macaco tião que deu certo, né? E é exatamente isso, porque o Bolsonaro foi um voto de protesto. Né? Bolsonaro foi um voto de protesto. O país está, né, enfim, no lamaçal de corrupção, que é exatamente o que o Lula fala aqui, né? Toda política corrupto, etc. e tal. Então vamos votar em quem é contra o sistema, porque o sistema está todo poluído, né, corrupto. Olha aí, tem alguém que é contra isso aí, entendeu? Então, quer dizer, é uma manifestação desse aspecto aqui importante da questão, tá? O voto de protesto. E para finalizar ainda essa reflexão sobre a negação vazia, existe uma outra negação vazia que também é muito sutil e importante nesse contexto todo aí, que é a negação do Estado, certo? Você olha os neoliberais falando, né? Mais até do que o Bolsonaro é um estúpido completo, né? Mas você escuta os neoliberais falando e aí não, Estado mínimo, Estado né, isso, aquilo, só atrapalha, quer regular a economia, e fora outros comentários toscos que eu já ouvi pela vida aí. Enfim, e esse tipo de negação do Estado, ele também é uma negação vazia, por um motivo simples: o Estado está aí, existe, entendeu? E não tem como fugir disso hoje, né? Eu acho que é um pouco, inclusive, como a bomba atômica, né? Quer dizer, quem é que desliga primeiro? Se o Estado um dia acabar, coisa que eu, por exemplo, eu não acho que vai ser um bom cenário, mas se o Estado um dia acabar, né, a gente todo mundo vai ter que desligar junto, né? Porque, enfim. E aí quem desliga primeiro, né? Essa aqui é uma questão importante. E essa negação do Estado, essa negação vazia do Estado que existe no discurso da direita, ela é vazia por uma série de motivos, dentre os quais o fato de que o Estado continua funcionando, e aí você coloca, né, o político, aliás, o eleitor coloca um bolsonarista lá, um direitista no governo. Esse sujeito que passa a vida inteira negando o Estado, ele está agora gerindo aquilo que ele nega. Né? O que acontece? Cagada.
É óbvio, né? Isso fica evidente. O resultado é óbvio que o resultado é esse. E aí o sujeito, né, gere mal, traz problema para a maioria das pessoas, começa a ficar joguete na mão dos milionários, né? E aí o custo de vida da população aumenta, né? O preço das coisas aumenta, tudo piora, desemprego, fome, né? E eles vêm com uma conversinha fiada, né, no finalzinho esse do governo. Aqui, ó, outro dia eu escutei, não, superávit recorde, né? Essa ideia está costurada com o teto de gastos, esse superávit recorde, né? E o teto de gastos é isso, ó, não pode investir em educação, não pode investir em saúde, a única coisa que está liberada no teto de gasto é o pagamento do juro da dívida que vai para o bolso desses milionários aí. Então tudo conversa fiada, aí depois vem dizer, não, ó, o lucro da Petrobras foi recorde, o lucro porque para os acionistas, que é meia dúzia, que é um grupinho de milionários, e todo mundo pagando R$8, R$9 de gasolina. Então, quando você coloca esse grupo que é a direita brasileira, que nega o Estado todo dia, para gerir o Estado, né, você está colocando, né, a negação vazia para poder gerir uma coisa importante que é o Estado. Não funciona, óbvio. Né? Então, até esbarrou aqui. Não funciona porque enfim, está colocando ali o padre para tomar conta do prostíbulo, né? Enfim. E aí, pessoal, para finalizar, né, qual é a saída para isso? Porque tem outras manifestações aqui, vê se dá tempo de falar mais de uma ou duas aqui. Outra manifestação importante disso aí também, que já é uma manifestação positiva, é a das linguagens plurais, que o Mia Couto coloca muito bem aqui, né? A pluralidade cada vez maior de linguagens é uma riqueza, né, dessa flexibilização do discurso nas últimas décadas, né? A questão que fica sempre naquele ponto em que você percebe que a generalização é perigosa é dizer, ó, a pluralidade é bacana, beleza, mas só que dentro dessa pluralidade aí vai surgir um monte de coisa bizarra, né? Incluindo uma titica como o Bolsonaro, né? Como o Lula falou muito bem, entendeu? Então essa é uma questão que a gente tem que ir trabalhando aí, que a filosofia tem que ir pensando essas coisas, né? Enfim, pessoal, e aí para finalizar, tá? Aqui, né? É importante a gente pensar, né? Que essa diferença, que essa generalização ela é ruim, por quê? Por um motivo simples, porque essa generalização que o Lula está denunciando muito bem, é ela que gera a ignorância completa das diferenças, né? Então, se você fala para um dentista, por exemplo, você vira para o dentista e fala, só, meu querido, todos os dentes são iguais, tá aí, ó, tudo branquinho, um do lado do outro. O dentista, aquele cara que estuda o dente de maneira mais profunda, e não é um charlatão, né, como existem muitos também por aí, ele vai olhar e vai dizer, não é bem assim não, meu amigo, tem o molar, né, tem o canino, tem o siso, tem várias diferenças aqui, um serve para uma coisa, serve para outra. Então, quando você fala que todo político é igual para alguém que estuda política, você vai escutar isso, ó, não é bem assim não, tá vendo? Tem uma diferença aqui, uma diferença ali, uma diferença lá, e essa ponderação você tem que atingir para poder sair desse estágio de generalização vazia que o Lula está denunciando na fala dele, certo? E para chegar nesse ponto, eu deixo para finalizar aqui o vídeo duas dicas muito legais, tá? Para poder fazer esse deslocamento da generalização, tá? Dicas da filosofia, que são o Edgar Morin, que eu já falei várias vezes aqui, né? O Introdução ao Pensamento Complexo, certo? E o Visão em Paralaxe, do Slavoj Žižek, tá? São dois livros legais que ajudam a escapar dessa ingenuidade de acreditar que todo político é igual, né? Que nenhum deles presta, que é tudo ladrão, essas bobagens aí que o Lula pondera muito bem na fala dele e que são as bobagens que, como ele diz muito bem aqui, né? São essas bobagens que quando a gente cai nessa, nasce uma titica como o Bolsonaro, né? É essa titica aí que surge, né, desse vazio de percepção da diferença que é gerado pela generalização do todo político é igual. Beleza, pessoal? Então, parabéns ao Lula pela fala sensacional. É isso aí, tocou no ponto-chave, tá?
e a gente volta no próximo vídeo para falar de outras questões aqui, enquanto essa gente não destrói tudo, beleza? Abraço aí, meus amigos, tamo junto, fui.